Uma série de terror que me prendeu logo nos primeiros minutos, com várias criaturas diferentes e uma história muito pouco comum. Bora falar sobre Channel Zero Candle Cove? Eu sou Márcio Júnior e aqui é o Projeto Inocente, é o espaço da cultura pop, onde a gente fala aí sobre livros, séries, filmes, HQs. E bora conversar sobre essa série aí que está disponível na Amazon Prime. E para quem não viu, fica a recomendação, tá? Assistam lá, mas podem ver o vídeo que vai ajudar até mesmo a compreensão da série, que lá no finalzinho ela fica um pouquinho complicada. No geral, a história é até simples se você for analisar, mas ela tem uns detalhes bem interessantes. Eu achei bem bacana o modo ali como a série foi explorando muitos clichês, né, do terror e usando de uma maneira muito mais criativa do que a gente está acostumado. E basicamente a gente acompanha a história ali de um cara, o Mike Painter, se eu não me engano, o sobrenome dele, que é um psicólogo que ele passa a ser atormentado ali novamente por uma série de figuras estranhas que ele reconhece da própria infância dele. Daí a gente descobre, aos poucos, a gente vai descobrindo várias coisas, mas daí a gente descobre que ele tinha um irmão gêmeo que morreu quando eles eram adolescentes. E devido a essas visões que o Mike volta a ter, ele retorna então para a cidade onde ele nasceu, onde ele cresceu, e a gente começa a descobrir ali que na adolescência deles passava um programa chamado Candle Cove, tá? Que era uma espécie ali de programa de marionetes e que aparentemente conseguia manipular a mente das crianças e dos adolescentes para que eles acabassem fazendo ali coisas muito bizarras. Eu vou falar assim por enquanto, né? Porque alguns matavam outras crianças, outros se matavam. E isso é o que parece, né? Até que a gente começa a descobrir mais desse programa que aparentemente aí surgia do nada em canais sem sinais, cheio de chuvisco que fala, né? Como se fosse um programa pirata. E por falar em pirata, na verdade, os personagens, as marionetes do Candle Cove eram justamente ali desse universo pirata. Tinha o piratinha, tinha o barquinho, tinha uma figura ali que era um esqueleto. O programa em si, na verdade, ele era muito bizarro. E antes de seguir aqui explicando a história, eu vou pedir para você deixar seu like aqui no vídeo, me ajuda demais, e se inscreve aí no canal para ajudar o canal a crescer, beleza? Então bora aí continuar para essa história dessa série. E esse programa da TV, né, o Candle Cove, ele não dava ali para ser gravado também. E diversas vezes, quando as crianças estão sob a influência desse programa e elas acabam se matando, falam ali sobre entrar na caverna. Elas falam antes de se matar sobre entrar na caverna. Tanto o programa como as crianças falam sobre entrar nessa caverna. Daí, além desses personagens, às vezes surgirem ali na realidade como se fossem visões das pessoas, a gente começa a ver no presente uma outra criatura estranha que ela é feita inteiramente de dentes. E a mãe de uma dessas crianças que morreu lá no passado aparentemente alimenta essa criatura também com dentes. Vamos estabelecer aqui algumas coisas, beleza? Os gêmeos, eles eram o Mike e o Eddie, beleza? O Eddie é o que morreu ali e o Mike é o psicólogo. Essas visões que ele volta a ter ali, que faz com que ele volte para a cidade natal dele, a causa disso também está fazendo com que o programa volte a ser exibido ali para os adolescentes e as crianças do presente aqui, tá? A senhora Booth é quem alimenta essa criatura ali feita de dentes, e o filho Jacob dela foi quem morreu há muitos anos ali na primeira onda de mortes devido a esse programa estranho que a gente está conversando. A trama da série aqui, ela vai se desenvolvendo, na verdade, com o Mike tentando descobrir por que esse programa voltou a ser exibido misteriosamente e por que ele tem o poder, né, sobre essas crianças. Esse programa tem poder sobre essas crianças. Mas daí a gente descobre também que foi o Mike que matou o próprio irmão Eddie. Tá, mas o ponto é que os dois, os gêmeos, eles sofriam muito bullying. Chegava até a ser meio que torturados fisicamente, né? Um deles teve um dedo quebrado. Eles apanhavam muito. O Eddie tinha uma personalidade ali muito diferente do Mike, porque, assim, o Eddie, ele ficava muito bravo com a situação e o Mike, ele era mais introspectivo, né? E apesar disso, eles eram muito próximos, tá? Muito conectados. E aí lá no fim da série, especialmente no último episódio, a gente descobre um monte de coisa que explica muito bem tudo, na verdade. Quem estava influenciando as crianças mentalmente era o programa? Sim,
Mas o programa ele havia sido criado pelo Eri, né? Pela mente do Eri, que de tanto sofrer ali com o bullying, ele criou uma energia negativa muito forte. E aí ele criou esse programa que influenciava essas crianças, né? Fazendo ali com que elas se matassem. Ou seja, é basicamente uma vingança. O Mike matou o Eri justamente porque ele percebeu essa força negativa no irmão, apesar de que ele não entendia que era o próprio irmão que tinha criado o programa, mas ele via que o Eri estava meio que possuído por uma força negativa, por uma energia negativa, com um poder negativo sobre as outras crianças. O ponto aqui da série é por que o Eri acabou criando um programa de televisão. Porque ele simplesmente ali não usou o poder dele, o próprio poder dele diretamente. Pela questão da influência em si, tá bom? Já dava ali para ver que a maior parte das crianças, não todas, mas a maior parte das crianças, não curtia muito Eri, não curtia muito Mike. Ele não ia conseguir realmente influenciar essas crianças diretamente, né? Pelo que a gente pode ver. Mas mais do que isso, o maior ponto é que ele era uma criança, cara. Ele não sabia exatamente o que estava fazendo. Ele criou algo que o influenciava. Um programa de TV que o entretia, que entretia ele. Naquela época, 1988, mais ou menos, se eu não me engano, foi essa época aí, não havia muita coisa ali a ser feita, além de ver TV, brincar entre eles e com os amigos. Os amigos ele não tinha, brincar com o irmão, né, enfadonho, tal, sempre a mesma coisa. Então ele buscava ver a TV, porque se brincar com eles ele não conseguiu, o escape dele era a TV. Ele usou a coisa que ele gostava demais ali para criar algo que fizesse esse escape mesmo, entende? Era uma maneira dupla, na verdade, de escapar da realidade. Porque, primeiro, ele se distraía porque ele gostava do programa, e segundo, porque ele eliminava quem o machucava. Dá para entender? Tudo isso foi feito ali de uma maneira muito inconsciente. E é nesse ponto que a gente precisa prestar atenção, porque apesar dele ter sido feito ali de um modo inconsciente, não foi um modo aleatório. E eu estou chamando a atenção para isso por 2 pontos, porque isso retornou ali depois de anos. E que os personagens eles representam? Bom, isso tudo ali voltou depois de anos simplesmente porque os filhos dessas crianças, né, lá no passado que judiavam dele, estão na idade correta, digamos, ali para sofrerem uma influência do programa novamente. Daí eles podiam matar uns aos outros e morrerem e se matarem como uma espécie ali de vingança do Eri contra aqueles que judiaram dele na infância. Porque matando os filhos, isso causaria dor nos pais, né? Mas por que não influenciar diretamente os pais? Porque eles não acreditavam mais no programa, né? No programa Candle Cove. Eles bloquearam isso na própria mente, e também porque não são mais influenciáveis por um programa de televisão. Mas onde ele estava? Ele foi morto ali pelo irmão, não era? Então o que aconteceu? Então sim, né? Ele foi morto, tá, mas o espírito dele, digamos, estava ali. Mas ali onde, Márcio? Não, era ele, né? Ele estava no espírito ali. Ele estava no espírito, não, ele estava naquele corpo, né? Naquela criatura de dentes. Mas por que os dentes, então? Bom, porque obviamente representa os dentes que as crianças perdem, representam a infância em si, né? Porque toda criança acaba perdendo a dentição e por isso ele era alimentado pela senhora Buff. E por que ela fazia isso? Porque teve um dia que ela estava tendo uma convulsão e o poder do Eri lá no passado, em 1988, se eu não me engano, fez com que ela parasse de ter essa convulsão. E aí ela percebe nele essa força grandiosa. E antes disso, ela era bem religiosa, ela era bem cristã. Isso mostra a facilidade que ela tem em acreditar em algo maior do que ela. Justamente por isso que ela deixa de acreditar em Deus e passa a acreditar no Eri. Daí, quando ele morre, ela começa a fazer esses sacrifícios, né, e entregar isso para ele, para manter ele vivo. Vamos chamar de vivo aqui, né, manter o espírito dele ali na Terra. Daí, quando a hora surge, o programa volta. Então, para o segundo ponto aqui, o que os personagens representam? Os personagens do programa, tá? Do programa Candle Cove. Bom, obviamente ali, todos eles são partes do Eri. É muito difícil realmente falar sobre qual parte é o que, porque eles não são tão bem explorados. Eles são muito mostrados, mas eles não são bem explorados. Mas tem alguns que são mais presentes, tipo o Caveira, né, que é o Queixada, que representa algo bem
bem negativo. Obviamente, é a parte completamente negativa aí do Eren, né? Essa força que cresceu dele e nele. O piratazinho, que é induzido ali pelo Caveira, provavelmente, representava o Eren antes disso tudo, né, acontecer e transformar ele em algo muito ruim. E aquilo que a gente vê no fim da temporada, do último episódio, que é quando o Mike vai para um lugar e encontra o Eren, né? Aquilo é obviamente a mente que está pairando ali do Eren. O Eren está fisicamente morto, sim, mas o espírito dele sobrevive e aí ele precisa do corpo do Mike justamente para poder ser livre novamente, certo? Mas essa mente dele, o espírito dele, ainda existe e é justamente para lá que o Mike vai. E como a gente vê, né, é um lugar bem podre, bem deteriorado, bem cheio de criaturas horrendas. E aí você vê uma série de portas antes de chegar nesse lugar. É como se o Eren tivesse compartimentado tudo o que ele é, sabe? Ele dividiu a própria mente em várias partes. E geralmente é uma coisa que acontece psicologicamente quando a pessoa é exposta a algo muito traumático, tá? Então, talvez em algum lugarzinho ali daquela mente exista uma parte saudável dele. Mas por que no fim, então, o Mike quebra a TV? Como eu disse antes, a TV pro Eren sempre representou uma espécie do ponto que ele se conecta muito, né? Ele ia usar a TV justamente como um portal, um ponto de passagem ali justamente porque ele se conectava, ele se comunicava por ela. Mas enfim, a série antológica, tá? Já tem a segunda temporada que eu tô vendo ainda, por sinal. E por ser antológica, você não precisa ver a primeira temporada para ver a segunda, não tem conexão nenhuma com a primeira temporada, mas eu tô curtindo bastante a segunda temporada também. É muito criativo, eu gosto muito. Comenta aí o que você achou de Candle Cove. Eu sei que você já se inscreveu aquela hora, né? Eu sei que você já deixou seu like. Brigadão, mas ativa aí o sininho também para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? E aí a gente se vê nos próximos então. Tchau, tchau!